Aos meus 7 anos eu fui diagnosticado por um psiquiatra com TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Quem vos fala sou eu, Vitor Jorge, também conhecido como Crônicas de Jorge, comediante, roteirista e comunicador. Como é que vocês estão? Tudo bem? Senta aí. Agora são 4h20 da manhã, que loucura. Tô querendo fazer esse vídeo há um tempo, quero falar desse tema há um tempo. Primeiro porque a resenha com o Jorgeão, esse formato aqui, me permite abordar temas mais complexos e mais pessoais também, com o intuito, claro, sempre de te tocar e de te ajudar de alguma maneira. Vale o disclaimer, com o crescimento do YouTube aqui, já tem alguns players e contratantes querendo colocar publicidade aqui no canal, que é muito bem-vinda, mas não na resenha com o Jorgeão, até informando, confidenciando isso pra vocês, eu não devia estar falando. Mas como é que é? É nóis? Eu até falei com o meu empresário, falei, cara, eu não gostaria que tivesse publicidade na resenha com o Jorgeão, não, porque eu gostaria de falar livremente, eu gostaria que fosse um canal de comunicação one-to-one. Como eu falei, amanhã a gente vai abrir live, semana que vem a gente vai começar o ref, vai ter muito espaço publicitário de qualidade para ambos os lados pra gente preencher aqui. Eu gosto que seja one-to-one. Até porque eu não quero ser blindado nem censurado de nenhum tema. Nenhum mesmo. Deixa eu só fechar isso aqui. Me dá toque. Pra você que é novo... Ô, caralho! Tô destruindo a minha casa. Pra você que é novo e não conhece o formato, deve ter bastante gente nova entrando, porque esse vídeo vai ser muito útil pra você que tem TDAH e sofre com isso. A resenha com o Jorgeão não tem corte, a gente gosta de tentar se desafiar como exímio comunicador que eu me considero pra não ter corte e eu manter a linha de raciocínio única. Muita gente sofre com TDAH, teve uma enxurrada de diagnósticos de TDAH com consequentes prescrições de remédios e acho que pela primeira vez eu sou autoridade no tema, de fato, eu tenho as cicatrizes aqui no meu corpo e aí eu queria funcionar, né? Eu falo que a resenha com o Jorgeão ela funciona como um vídeo pro Jorge do futuro, pra molecada do presente e pros meus filhos não nascidos. E esse definitivamente é pra molecada do presente. Você aí que tá assistindo, menino ou menina, jovem ou jova, adulto ou adulta, idoso ou idosa. Eu acho que todo mundo tem dificuldades com autocontrole e disciplina e foco. Então eu gostaria de dar os meus 20 centavos de experiência. Não de opinião, dessa vez. Eu fui diagnosticado com TDAH aos meus 7 anos de idade. É uma idade muito cedo para o diagnóstico. Como eu sou de 99, eu fui diagnosticado com TDAH antes do hype. Porque teve esse hype, né? Essa enxurrada que eu narrei. Eu estudava numa escola construtivista até meus 10 anos. Para quem não sabe, a escola construtivista ela não se acopla, se debruça tanto no conceito de prova, de rigor acadêmico. E que é contestado, mas também apoiado, porque tem essa tese de que uma criança com 5 anos não tem que estar estudando. Ela tem que estar pegando na terra, dando tomate para tartaruga, fazendo cookie, que era o que eu fazia. Eu dava tomate para tartaruga chamado Inácio, fazia cookie, pegava na terra, dormia, ouvia música, tocava flauta. Eu e o Sato, meu parceiro. Então o TDAH ele era mais uma coisa astral. Porque eu nunca tinha sido desafiado com o conceito de foco de forma acadêmica até então. Vale o disclaimer, o TDAH ele começa muito intenso porque a tenridade tem uma dificuldade enorme e válida com autocontrole emocional, disciplina. Então, quanto mais jovem você é, mais difícil é de lidar com o TDAH. Eu tô te contando isso porque eu tenho 27 hoje, eu apanho igual criancinha, mas eu apanho menos. Eu já troco porrada com o TDAH hoje. Só que com 10 anos eu fui para um colégio de São Paulo, bem conhecido, que eu amo, por sinal, falo mil maravilhas porque foi muito bom para mim, que tinha uma particularidade. Na verdade, era praticamente o símbolo deles. O fato de que lá o rigor acadêmico era o lugar ali.
Então, é um dos colégios que requeriam mais poder cognitivo e uma série de habilidades que obrigatoriamente seriam testadas na FUVEST. Não à toa era o colégio que mais colocava alunos na FUVEST. A prova era difícil pra caralho, todas. Do sétimo, da quinta... Quando você tem 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, todas as provas são absurdamente difíceis. Tem questões mais difíceis que a FUVEST. Quem sabe do que eu tô falando, do colégio que eu tô narrando, sabe do que eu tô falando. É um dos colégios de elite de São Paulo, né? Eu sempre brinco que... Eu não tinha dinheiro como as pessoas ao meu redor, mas os meus pais faziam uma força do caralho pra, no conceito da escola, ser top de linha. E eu sou muito grato por eles. Quando eu fiz 10 anos e fui pra esse colégio, eu apanhei igual putinha. Apanhei igual piranha, tapa na cara. Que ela fala, me dá mais um. Aí você fala, sabe? Muito em decorrência do meu TDAH, que já era percebido pelas pessoas ao meu redor, que me fazia praticamente um retardado. Era impressionante, a minha mãe ficava horrorizada, porque ela olhava pra mim e falava, cara, essa criança com certeza caiu da moto com 2 anos, bateu a cabeça, eu não vi, e agora tá aí fazendo... Porque eu tinha uma dificuldade enorme de foco. Mas era a dificuldade de foco não em escrever uma redação e se manter focado nessa escrita. Não, era ouvir as pessoas e me manter como interlocutor, entendendo as coisas. Eu tinha uma dificuldade enorme. Eu, desde criança, percebi que eu tinha para 6 ou 7 fluxos de pensamento. Então, hoje, e com 10 anos, e com 50 anos, tem 6 fluxos de pensamento que passam pela minha cabeça. Então, enquanto eu tô falando aqui no YouTube, eu falei, ih, caralho, a cortina tá aqui. Caralho, eu preciso jogar comida no lixo. Meu Deus, eu não tomei a gama de melatonina que eu preciso para tomar para dormir. Cara, e aí eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo na minha cabeça. Mas para vocês eu tô narrando uma coisa. Isso era uma maldição na minha vida por muito tempo, que me fazia achar que eu era burro, me deixava inseguro. E só depois eu percebia que era um superpoder sinistro se eu soubesse controlar mesmo. E eu sei que tem gente que brinca com esse conceito de TDAH, né? Você é superpoder, você... pelo amor... Tô olhando pra você e falando, mano. Mas a gente já vai falar sobre esse tema. A gente vai fechar com as dicas, como eu consegui, eu parei de apanhar tanto, e a minha conclusão. Deixa eu continuar a jornada. Era perceptível que as pessoas ao meu redor, professores, monitores, os meus pais, que eu tinha uma dificuldade enorme em execução de coisas básicas, mas ao mesmo tempo que eu parecia uma pessoa extremamente inteligente que não conseguia demonstrar isso, executar. Então, eu ficava 3 horas ouvindo sobre história geral com meu pai e ia fazer a prova de geral meio. Eu lembro de ensinar os meus amigos antes da prova e os caras falando, caralho, aquela questão que você falou caiu mesmo, hein? Acertei. Eu falei, eu também. Eu olhava e não acertei. Como não? Eu sabia, eu escrevi. O que aconteceu? De alguma forma eu consegui passar e continuar resiliente ali na minha campanha acadêmica, até que chegou o primeiro ano do colegial, o ensino médio, e aí o bicho pega no colégio. Nesse colégio, então, porque já começa o preparatório pra FUVEST, aí, meu irmão, é só os fortes sobrevivem. Você tem que ser inteligente, você tem que saber, ou ser safado, ter ginga. É bem complexo, mano. Eram provas de 20, 30 folhas. A gente fazia um simulado da FUVEST toda semana. Era uma loucurinha. E aí eu tomei gap. E eu fui no psiquiatra, mais uma vez. Eu faço psicólogo desde os meus 7 anos, quando eu fui diagnosticado. O psiquiatra me diagnosticou e me colocou no psicólogo. Eu já fiz 4, 5 psicólogos. Quando a galera fala, pô, Jorge, seus roteiros, cara, você é um roteirista geracional, velho. A galera fala isso porque eu falo, né? Acho incrível. Fico muito feliz pelo carinho. Puta que pariu, Jorge. Roteiro de maluco, hein? Você é meio doidinho. Sim. Sim, eu sou doidinho mesmo. Eu sou doidinho. Eu não sou doido. Mas eu sou doidinho. E eu sou exatamente como eu sou em tudo. Então você vai me encontrar na rua, como milhões de pessoas já me encontraram, funk, vai me dar um abraço, tirar foto. Você vai ver que eu vou trocar uma ideia com você de boa e você vai perceber que eu sou meio doidinho. E é isso, a vida é isso. Eu não vou trabalhar pra ser mais normal. A vida é isso, eu sou assim e não tem pra onde fugir. Desde sempre. Fiz sempre psicólogo e tal, eu sou um cara meio... Bom, é isso. Dito isso, eu voltei pro psiquiatra e falei, cara, meu filho, eu com a minha mãe, né? Meu filho tá apanhando, com meu pai também. Meu filho tá apanhando igual criancinha, ele não consegue sentar e estudar, ele não consegue sentar e prestar atenção numa aula, ele não consegue às vezes prestar atenção no interlocutor, ele não consegue escrever. Eu tinha uma dificuldade enorme de escrita, redação, escrever, etc. Mesmo que seja uma carta, coisas assim. Meus pais ficavam bem preocupados comigo, porque eles já tinham essa ciência que eu era um cara inteligente, mas que ao mesmo tempo eu não ia render, velho. Eu ia virar um encostado do caralho, eu não ia conseguir... E aí esse psiquiatra me prescreveu
aquele remédio que tem nome da banda da mina que não é do Titãs. Rita Lee. Rita Lee é da onde mesmo? Eu gosto das músicas dela. Porra, não tem a banda? Vai tomar no cu. Os Mutantes. Me prescreveram Rita Lee, que é um remédio à base de anfetamina tarja preta. Pra criança de 15 anos. E aí eu tomei e encaixou igual uma luva. Foi um negócio assustador. Pela primeira vez eu consegui convergir esses 6 fluxos de pensamento em um. E de repente, de uma hora para outra, eu estava sentado estudando por 7 horas seguidas. De repente, de uma hora para outra, eu virei uma máquina. E finalmente eu me vi como um cara inteligente. No campo da comunicação eu sempre fui bem. Mas nos demais, de execuções acadêmicas, eu tinha uma dificuldade enorme. Mas era algo anacrônico, não fazia sentido. E de repente fez. E eu comecei a dar baile em todo mundo ao meu redor e comecei a ir muito bem no colégio e comecei a ficar mais indisciplinado ainda, porque aí eu vi que era o contrário. Então eu falei, bicho, se eu tomo esse negócio um dia antes da prova de física ótica, que eu não sei nada, se eu tomo 1 da tarde, eu fico estudando até 1 da manhã. Faço... Puta, o que tá rolando em física ótica? Eu não sei, mano. Eu passo o bimestre inteiro, passei os 60 dias fumando cigarro, jogando truco, resenhando umas gatinhas, jogando sinuca e vendo filme. No horário da aula, né? Você pode sair a hora que você quiser, não tinha uniforme e tal. O lema do colégio sempre foi esse, era liberdade com responsabilidade. Era incrível. E se você não quiser ir pra aula, não vai agora. Passa na prova, que não é fácil. E eu não fazia porra nenhuma, mas a partir do momento que eu tomava Rita Lee, eu chegava um dia antes, estudava 12 horas seguidas, tinha um poder de absorção muito alto. Aí eu dormia 2 da manhã, acordava 6, falava, impossível levantar da cama. Eu dormi 4 horas, minha cabeça tá latejando por causa do remédio. Tudo bem, aí eu fazia assim, ó. E voltava a dormir, tomava de novo. Passava 10 minutos, meu coração fazia tum-tum, 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 tum-tum. E eu falava, nossa, que tesão, velho. Eu tô louco pra fazer uma prova de geometria analítica. Nossa, como é que era? Você pega a matriz e pega na diagonal, multiplica todos os números e vai te dar uma resultante. E aí você, cara, meu pênis está duro pensando em logaritmos. E ficava. Porque eu estava louco de anfetamina. A coisa começou a avançar mais e como qualquer tipo de anfetamina ou droga... Pode ser uma bala, pode ser um tiro, pode ser qualquer coisa. O seu corpo, em dado momento, vai aclimatar. E aí você vai precisar de mais. E aí eu pulei da Rita Lee pro Venvan, que é uma base de Rita Lee mais potente. Eu fui de 30 miligramas desse Venvan para 50 no final do 3º ano do ensino médio. E a essa altura do campeonato, o meu maxilar ele já estava começando a ficar travado. Ó. Até hoje ele faz esse barulho. Eu falei que eu sou doidinho. Você acha que os roteiros saem da onde? Não é assim, infelizmente, que a banda toca. O meu maxilar estalava igual quando você passa quinta, sexta, sábado e domingo no Arung Festival tomando MD com whisky. E chega no domingo e você tá, depois de 6 horas de set do Vintage... do Gabe, Vocês não sabiam que eu tinha esse repertório, né? Eu já fui muito bangers. Você fica fudido, porque seu sistema nervoso foi completamente tomado por diversos choques elétricos, e aí você já tá com o maxilar, você tá meio com os seus receptores de dopamina tudo errado. Era assim que eu ficava. Se eu tomasse meio-dia, eu ficava doidão até a meia-noite. Doidão, né? Você não fica doidão. Ele é um capacitador de desempenho acadêmico. E aí eu vi que não ia dar certo. Eu teria que, de outra forma, conseguir pegar esses meus 6 fluxos de pensamento e convergir em um sem fazer isso aqui, ó. Que é muito fácil. Mas a gente já vai chegar no ponto do fácil. E eu lembro exatamente quando foi esse momento que eu falei, não vou fazer mais isso, eu vou ser o bigger man aqui, eu vou ser o homem maduro. Tinha muitos amigos meus nessa, muitas pessoas mais velhas, mais novas, foi uma enxurrada. E eu falei, se eu não parar agora, eu não paro nunca mais. Então, quando eu entrei na PUC, pós-cursinho,
Eu li uma charge do Calvin Haroldo. Eu era muito fã do Calvin Haroldo, ainda sou, né? Tem a trilogia deles aí completa, linda, encadernada. É uma charge, feita por um cartunista. Que é um garoto e o tigre dele, tipo esse boneco aqui do Kermit, de pelúcia, que, nos olhos do Calvin, é um tigre vivo, de 2 metros, gente boa. Todo mundo em volta vê só um boneco. E eles brincam, se aventuram, uma criança de 10 anos, eles exploram a criatividade, até que em dado momento eu me deparei com uma charge que não era canônica, ou seja, foi feita por um fã, em que era o Calvin sentado estudando, aí aparecia o Haroldo e falava: "E aí, papito, bem demais, meu mano? Ô, tá nevando, sabia, Sandro? Vamos dar um giro aí, fio, hein? Pegar um snowboard, tirar onda, fumar um badego, sei lá, delirar. Vamos fazer anjo da neve, vamos nessa porra." E aí o Calvin não responde. Aí o Haroldo vira pra ele e fala: "Ô, tá chapando aí, filhão? Que loucura é essa, meu parceiro? Ô, vamos fazer uns bonecos de neve, mano. Uma forma maneira, a gente compete pra ver qual que parece mais gente. Chapeuzinho, cenoura, faz uma parada meio criativa." Aí ele olhou e falou: "Ô, querido, por favor, focadão aqui. Tá, preciso terminar essa lição de casa." E outra, minha mãe me deu uns remédios que acho que estão funcionando, então preciso que você me dê atenção. Que você me deixe prestar atenção aqui. Com licença. E aí o Haroldo fala: "Bro, sério? Tem certeza, mano? Não quer sair de casa?" E aí ele ignora de novo. E aí no último painel, o Haroldo é só um boneco. Essa charge mexeu muito comigo. Porque era uma clara alegoria sobre a destruição da criatividade em pró ao remédio. A você tá dopadão de remédio. Isso me pegou muito. Até porque, modéstia à parte, o meu Haroldo é grande, velho. É um tigre grande, mano. E ele me ajudou muito na minha vida. E hoje, então, cara, minha carreira de comediante é tudo em cima do tigre, velho. No caso, um sapo. Esse poder de síntese criativa que eu tenho, que tem o seu ônus. Tem o seu ônus. Eu sou idiota. Eu perco tudo. Eu esqueço tudo. Eu me desorganizo constantemente. Eu tenho um problema enorme em conseguir manter linhas de raciocínio em projetos que não me interessam. Eu tenho uma dificuldade enorme com planilha financeira. Eu tenho 3 empresas, brother. Eu tenho Crônicas, o Cortina e a Baal. Eu tenho que ter um know-how competente, mas ainda vontade. E é muito difícil pra mim. Mas ainda assim, na contrapartida, o tigre é o rei da selva, no meu caso. E eu não queria matar ele. Porque eu sabia que se eu conseguisse resolver do outro lado, não ser tão idiota, a ponto de não precisar tomar nada e manter o tigre vivo, eu consegui a dominação mundial. Que é o lema do Crônicas desde o primeiro dia, desde que eu tenho 2.500 seguidores. É foda, a galera às vezes me chama de soberba, de brincadeira. Ih, Jorgeão, subiu a cabeça, Mari Supreme, eu sei que é com carinho. Mas é chato de achar isso, da percepção do público, porque dá a entender que quando eu explodir, que eu falo eu sou pica, mas tem vídeo meu com 5.000 seguidores falando a mesma coisa. Eu sou igual. Eu não, muito pelo contrário, a fama não subiu a cabeça. Eu mantenho exatamente quem eu sou. Com 10.000 seguidores eu falei que eu queria ser o maior comediante do Brasil. Tem um vídeo no Crônicas, eu falando: meu objetivo é ser o maior comediante do Brasil, mas em primeiro lugar, te ajudar de alguma forma. Eu tenho o ditado, né? Eu fiz um texto com essa idade que eu vou ler com 30 anos. Né? Se mesmo que por um segundo, pelo tempo de uma risada, eu conseguir te fazer esquecer a briga com seus pais, com o estresse com seu namorado, com a ocasional falta de dinheiro, eu ganhei meu dia, ganhei minha semana, ganhei meu mês, ganhei meu ano. Mesmo que por um segundo, por uma risada que eu encaixei, eu consegui fazer com que você perceba que o monstro embaixo da cama é menos assustador, eu venci. Tamo junto na briga com o monstro embaixo. Então não vem falar que eu sou soberba não, vai tomar no cu. Sou igualzinho desde os meus 2.000 seguidores. É que agora que eu fiquei grande é soberba. Antes era maneiro. Pá, eu não consigo mudar, velho. Sou eu. Me perdi completamente no raciocínio. O que eu tava falando? Aí, ó. Tá vendo como não é fácil? Lembrei. Manter o tigre vivo. E aí... eu brinco, né? Que esses aqui são os meus totens do meu cenário, né? Até o último novo, que é a bola que eu ganhei do SBT, do Galvão Bueno, do Leifert, pelo programa que eu fiz com eles. E tem o do Casa TV também. Mas os meus totens são isso aqui mesmo. Que eu não vou explicar, porque é muito íntimo meu e etc. Mas uma eu vou contar.
porque eu amo vocês, eu amo a Resenha com o Jorjão, eu amo a comunidade que a gente tem aqui. Mas aí, pô, eu vou me abrir aqui, na moral, vou contar um bagulho sinistro aqui. Tem momentos em que eu não conto isso que eu devia contar, vou contar pra vocês. Mas aqui fiquem, né? Então, deixa o like aí, mano. Deixa o like aí, mano. Sabe o que é isso? É o Calvo e um Haroldo descendo na neve. Eu mudei o final da história. Pelo menos a minha. Falei, as tatuas são bem legais, mano. São bem legais, eu gosto muito delas. Eu penso muito nelas antes de fazer. Quem olha o olho nu acha, Calvin, mais ou menos, né? E aí eu parei. Parei também porque quando eu passei no vestibular e fui pro direito na PUC, eu primeiro sabia que eu não ia parar nunca se eu não parasse na PUC, mas mais importante do que isso, a PUC é muito fácil. Direito é muito fácil. E deixa eu explicar. Devido à natureza do curso de Direito, todo o corpo docente entende que é mais prudente para você se tornar um advogado mais apto a advogar. Por isso que desde o primeiro ano você consegue trabalhar em grandes escritórios de advocacia, porque essas faculdades te jogam para lá, em detrimento de ficar te cobrando para ficar das 7 a meio-dia na faculdade. Não, é assim a grade, mas é tudo muito bem falado e conversado. A maioria dos professores são oriundos desses escritórios. Então, se você é um cara firme e quer trabalhar e quer evoluir, já no primeiro... Eu comecei a trabalhar com 18 anos, velho. Eu tirava 400 conto por mês, 300 conto. Que é outra coisa muito engraçada. Tem muita gente que me chama de playboy, e eu sou mesmo para a média do brasileiro, eu tenho total noção disso. Mas é uns caras que falam que eu sou playboy e nunca trabalhou. Nunca trabalhou. CLT. Pegou ônibus pra caralho. Trabalho desde os meus 18. Eu tenho 18, 19, 20, 21, 22 anos de CLT. Aí eu virei comediante full. O corpo acadêmico da PUC não me deixava inseguro. Fácil. É pra ser fácil. O trabalho não. Como eu falei, eu comecei muito cedo e rapidamente comecei para os escritórios e comecei a redigir petições, agravos de instrumento, petições de juntada, recursos especiais, recursos extraordinários, embargos de declaração, tudo. Só não fazia decisão em sentença porque isso não é coisa de advogado, é coisa de juiz. E rapidamente eu comecei a me sentir muito inseguro. Porque eu não tinha confiança em mim mesmo de confirmação de dados, entendeu? Então, muita coisa de uma petição envolve detalhes. Então, quando você vai fazer o endereçamento, tem que ser para o endereçamento correto. Excelentíssimo senhor doutor juiz da terceira vara civil. E muitas vezes você pega modelos de petições que o endereçamento está com outro nome. E aí, se você não mudar, você é um merda. Você vai protocolar essa porra, vai dar merda. Vai dar merda federal. Não porque vai pro lugar errado, mas o juiz vai olhar e falar, cara, você é um idiota, você endereçou pro lugar errado, ou o número de processo, você copia o número do processo antes da petição, na folha, na primeira folha, e você tem que lembrar de trocar, que são coisas básicas, mas é aí que o cara com TDAH roda. E eu rodei, e não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, na sétima minha chefe virou pra mim e falou, cara, tem certeza disso? Eu não tô sentindo segurança em você pra protocolar direto, velho. Eu tenho que ficar revisando suas petições, o número tá certo? Tá, foi ver, não tava. E aí você começa a perder o seu autocontrole. E a confiança nesse autocontrole, que eu imagino que muitos de vocês passam ou devem ter passado. Pessoas com TDAH. E eu tô aqui para tentar te ajudar, mas deixa eu terminar a jornada, porque aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Por muitos anos eu fiquei inseguro, e por muitos anos eu apanhei igual puta paga. Apanhei tapa aberto na cara igual criancinha, sabe? Apanhei igual criança, apanhei igual idoso, velho. Que você dá... O idoso toma surra do policial. Já viram isso? Nunca, nem eu. E eu tava nessa situação. Mas eu tinha prometido pra mim que eu não ia voltar a tomar. E olha que era quase uma coisa de ex-viciado, viu? Eu nunca fui viciado em nada, mas eu sei como é. Tenho amigos que já foram. E eu vejo muitos relatos. Eu sou um cara que gosta de consumir tudo que existe de conhecimento e cultura pop. Não quer dizer que eu detenho esse conhecimento, mas eu gosto. Sou um cara curioso. E eu sei como funciona isso. E era bem parecido, cara, no meu caso. Então, todos os dias eu olhava e falava, caralho, por que eu não tomo uma Rita Lee agora? Eu ia produzir 10 vezes mais. E perceba que não é como um ex-compulsivo normal, que é, puta, se eu tomo no final de semana uma dose de uísque, eu vou fumar um cigarro e rapidamente eu tô dando um tiro. Não, não. Era pra produzir. Eu não tomava porque eu me sentia bem mesmo, sendo uma delícia, quando bate, porque é anfetamina.
mas porque eu me sentia impotente na produção. E tem outra. Se você sóbrio fede a urina para escrever uma redação, ou sentar 2 horas para ler um livro, ou absorver o conteúdo de uma apostila, quando você começa a tomar Ritalina, no dia que você não toma, aí que você não vai fazer nada. Só que como eu tinha prometido para mim mesmo, eu persisti. E eu tô muito melhor, cara. E eu digo isso com muito orgulho porque eu fracassei. Fracasso hoje em dia. Até hoje eu fracasso e vou fracassar por muito tempo. Mas eu não paro a briga. Só que hoje eu consigo trocar porrada na briga. Eu não apanho igual putinha pro TDAH. Hoje eu já troco jab com ele. E eu quero te ajudar a fazer o mesmo. Mas mais importante, não tomar remédio. Eu quero brigar com esse tema. Você sabe que muitos psiquiatras têm esquema com as farmácias, né? Não à toa o boom de prescrições de Ritalin. Você acha que todo mundo que falou com o psiquiatra que ele ouviu 7 minutos e prescreveu uma Ritalin com diagnóstico tá de brincadeira, né? Eu quis fazer esse vídeo, primeiro porque eu quero poder dar os meus centavos de contribuição pautado nas minhas cicatrizes. Mas também porque eu recebi um feedback muito legal das aulas que eu escrevi, né? Eu sou comediante, para você que caiu de paraquedas, já se inscreve, já curte, já dá o hype. Eu sou comediante, eu tenho um perfil no Instagram chamado Crônicas de Jorge, onde eu dou aulas de comédia, POV, entrevista, mas as aulas especificamente foi o que eu percebi o feedback. E as aulas eu comecei a dar porque uma grande amiga minha, Sofia, amiga assim de décadas, não, quase décadas, eu conheço ela há 15 anos, a maioria dos meus amigos eu conheço há 10, 15, 20 anos. Sou muito, muito grato. Cheio de amigos queridos que antes eu fosse comediante e tal. O que é muito bom, porque eu não tenho que ficar lidando com um tiktokerzinho de merda. Tenho meus amigos já. Essa minha amiga Sofia, um dia me ligou, a gente tinha tipo 23 anos, hoje eu tenho 27. Falou, Jorge, eu não consigo deitar na cama e ler como eu conseguia. Eu acho que eu tenho TDAH, acho que eu criei TDAH, tô com uma dificuldade, falei com uma pessoa, vou comprar uma Ritalina. Eu falei, pelo amor de Deus, Sofia, não faz isso, velho. Não faça isso, mano. Não faça isso. Vamos tomar um café, mano? Tô morrendo de saudade de você, vamos sentar e conversar. E ela me explicou, ela, cara, é muito difícil pra mim deitar e ler. Eu falei, caralho, bem-vindo ao clube. Você acha que é fácil deitar e ler? É que as pessoas que têm TDAH, elas acham que, pra elas, por ser muito difícil, elas acham que pras pessoas normal é fácil, quando na verdade é só difícil. Você acha que, por você ter TDAH, é uma tarefa impossível? Para as pessoas que não têm, é ridículo de fácil. Não, é difícil pra caralho de qualquer forma. É aí que vem a dúvida se você tem ou não. Ou pior, o que te faz tomar um remédio. É difícil pra caralho sentar e ler. E olha que eu leio todo dia. E eu já fracassei 100 mil vezes. Essa gaveta de merda, desorganizada até hoje. Eu arrumo, desorganizo. Eu arrumo, desorganiza. Por quê? Porque a minha cabeça é uma zona. Mas tem bônus nisso. Já vou chegar. E aí, falei pra ela, cara, olha o que eu vou falar, vai doer, hein? Eu não tô te provocando, eu tô te chamando pra ser sócio. Tomar remédio de atenção é muito fácil. É coisa de bambini. Eu não tô falando dos outros remédios. Remédio pra depressão, remédio pra bipolaridade. Longe disso. O remédio de atenção é muito fácil de tomar. É quase coisa de bambini. E olha que quem tá te falando foi alguém que tomou por 7 anos. Olha que quem tá te falando é uma pessoa que é maluquinha. Eu tenho sério problema de atenção. Muito provavelmente maior que o seu. A ponto de com 7 anos olharem pra mim e falar, esse moleque tem retardo. Entendeu? E eu tô te contando porque eu já estive do seu lado. E agora eu estou desse e eu tô tentando te puxar pra cá. Vamos lá. Virei pra ela e falei, você tem 6 fluxos de pensamento na sua cabeça se você tem TDAH, que nem eu. Você tá usando um pra ler. O outro tá te falando pra pegar no celular. O outro tá falando que você não transa 7 dias. Que tesãozinho, adoraria sentar num cara. Tô fazendo a tradução do que eu penso, às vezes. O quarto tá falando, nossa, eu queria tanto comer aquele frango com curry do Uso. Será que o Caio Delacqua e o LED estão de bobeira? Acho que eu vou ligar pra eles.
O quinto é, cara, podia bolar um baquinho, né? E o sexto é o seu pé fazendo assim, ó. Igual o Ribeiro no Cortina. O Bruno também. Perceba que eu sou o único que não fico com o pé assim. Vamos lá. Por que você não mata essa primeira do fluxo? Que é a dispersão de energia armazenada. Se você tiver com o pé assim, meu irmão, você vai deitar naquela palestra, você não vai conseguir. Você vai estar correndo pelas paredes, como a maioria dos jovens são. Adultos também. E se você correr no parque antes, 40 minutos, chegar esbaforida e ler? Será que não vai resolver? Aí ela falou, mas aí dá trabalho. Exato, pega o remédio e toma, resolveu. E se depois que você correr, já não tem mais a dispersão de energia? Por que você não, antes de ler, respira fundo? Assim, ó. Jorge, você... faz comigo. Faz comigo. Você tá ouvindo no fone? Aliás, você que é o cara que não dá like, né, seu canastra? Porque você tá no fone. Dá o like aí, filho. Você que tá no fone, você que tá assistindo, você que tá comendo. Confia no seu irmão mais velho, Jorgeão, aqui. Trust me. Eu também era igualzinho você. Eu era igualzinho você. Eu entendo. Respira comigo 3 vezes. Agora, ó. Você vira uma nova pessoa. Do 6, 1 caiu com a dispersão de energia. 2 já foram embora só com essa respiração. Não tô mais pensando em ligar pro Delaco e pro LED, eu tenho coisa pra fazer. O que eu tô chipando nessa ideia? Semana que vem a gente marca com antecedência. Cara, beleza, eu não tô metendo há 7 dias, mas na hora que eu quiser eu meto. Vamos focar no que é importante. Aposentar meu pai, minha mãe. Ter uma vida de artista digna. Já tá mais fácil pra ler. Perceba como você consegue na marra, no braço. Porque é isso que é ser homem ou mulher. Cara, essa mina foi mulher. É você no braço. Aqui, ó. Não. Eu mando na minha cabeça. A cabeça não manda em mim. Que porra é essa? De novo, eu sou um cara que já tive crise de ansiedade. Eu sei exatamente a letra que eu tô dando, molecada. Nessa eu vou cagar a regra. Porque eu sou que nem você. Você tem que pegar com o braço e convergir os fluxos. Em vez de fazer... Aí é... Aí qualquer um. E aí, de pouco em pouco... Ó, quer uma outra dica? Toma sol, mano. Toma 30 minutinhos de sol, velho. Olha os animais, o que eles fazem, mano. E aí, o que me deixa louco? É você pegar uma criança de 10 anos com energia explodindo, descobrindo a vida, enlouquecendo, hormônios à flor da pele, e obrigar ela a ficar 8 horas sentada estudando química. E se ela não conseguir, anfetamina nela... Foi o que fizeram comigo. E assim, fizeram, né? Ninguém tem culpa nessa história. Aliás, eu cito meu pai e minha mãe. Os meus pais são os melhores pais do mundo. Eu amo eles de paixão. Sou muito grato também pelo pai e pela mãe que tem. Meu pai tá aqui, por sinal. O psiquiatra receitou. Me viu por 20 minutos. Toda consulta que eu ia, ele falava comigo por 2 minutos. Não queria saber da minha libido. Não queria saber se eu emagreci, se eu engordei. Anfetamina. E, vale lembrar, dos meus 15 aos meus 24, 23, cara, eu levava uma vida bem rockstar, mano. Primeiro porque eu sempre fui um cara muito boêmio. Se é que você me entende. Segundo que eu fui um cara que gostava, sempre gostei muito de dar um beijinho aqui e ali. E terceiro, que eu virei artista rápido. E quando eu era universitário, que já é uma época rock and roll pra todo mundo, você deve ter tido também a sua, eu era contratado ainda pela Grupo, que é uma empresa muito pica, que eu tenho muito carinho por eles também, pra promover e entrevistar pessoas em festas universitárias. Bota fora jogos jurídicos, Interusp, Unesp,
Interunesp, Tusca, Festa do Branco, Maquejada, GVJ, eu fiz todas. Eu era o cara do universitário, foi aí que eu comecei a minha carreira, e com 20 mil seguidores, onde eu já falava que queria ser o maior comediante do Brasil, e esse era o meu objetivo, então, né? Lembrando. E eu ganhava dinheiro pra isso. Então, meu irmão, eu ia pro jogo jurídico, hotel, com o cachê, ficava muito doido, tomava tudo, comia todo mundo, enlouquecia. Daí que vem as histórias do Cortina, né? Então eu posso te dizer em primeira mão, sabe qual que é a diferença de você tomar 20 miligramas de Ritalin e meia bala? 2 dedadas de MD no whisky puro? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Tomei os dois, eu tô te contando. Só que por ser remédio, eu acho que as pessoas veem como menos danoso ou menos viciante ou com menos possibilidade de trauma severo no sistema nervoso, no seu emocional, nos seus receptores de dopamina, na sua construção de disciplina, na sua autopercepção, que é o que uma droga faz. É muito mais fácil pegar o remédio e tomar. Difícil é acordar cedo, correr no parque, focar. E assim, você vai fazer tudo isso e ainda assim vai ser 6 vezes mais difícil do que se você tivesse feito assim, ó. Ainda vai ser muito mais difícil. É todos os dias muito mais difícil pra mim. Tanto que eu penso todos os dias, pô, se eu tomasse uma Ritalin, será que eu não duplicava meu faturamento mensal pelo aumento de produção? Será que eu não fazia roteiros absurdos? Mas eu me controlo, porque eu vou perder muita coisa. Eu não tomo desde os meus 18. Mas assim, tô me abrindo aqui pra ver que você não está sozinho. E aí também tem o método da execução do plano. Então, caralho, brother, você tem dificuldade em ficar estudando 3 horas? Acha um jeito. Pega uma poltrona confortável ou não. Te ajuda a ouvir música enquanto você faz questão de matemática? Me ajudava. Me fazia fazer mais. Me deixava mais retido no tema. Um exemplo mais simbólico é... Eu era o pior aluno de redação do colégio. No 3º ano eu tirava 0,1 em redação, porque eu tinha probleminha, mano. Isso, às vezes, sob efeito, tá? 0,1. Porque eu lembro que eu tirei meio na redação, perdi 0,4 por erro gramatical, eu tirei 0,1. A menina da minha sala tirou 10. Eu falei pra ela, mas caralho, como é que você tirou 10 e eu tirei 0,1? Eu passei no cu essa porra, caguei, comi um Taco Bell, caguei, limpei com a folha. Não, aí você teria tirado 2. Você, como escreveu, a forma como você concatenou suas ideias foi pior do que o cocô do Taco Bell. É chicken wrap que você pediu, né? Com a chips. Melhor. E aí você vai falar, você, Jorge? Pô, mas você, com todo respeito do mundo, é um puta roteirista. Eu sou um roteirista com todo respeito, geracional. E tem gente que me zoa ainda, fala, zoa, né? Eu sei que de novo, com carinho. Os caras falam, porra, Jorgeão, Cara, você tem que pegar as coisas que você é bom e usar de espada e escudo, meu irmão. Tanto que se o tema for planilha, eu vou falar, brother, não me consulte, eu não sei nada. Agora, se for pra canetar um roteiro de longa, de curta, aulas e cursos, POV, cobertura, documentário, eu sei o que eu tô fazendo. E eu vou bater no peito. Até porque eu conheço os meus pares da minha geração. Eu não tô falando do Thiago Ventura, eu tô falando da minha geração. Que é bem abaixo da média, infelizmente. A maioria deles são tiktokers, né? As pessoas não se veem mais como comediantes ou não querem ser, eu não sei. Eu já tive essa conversa com o Ribeiro. Sobre a gente tentar descobrir o porquê, né? Como toda geração vai diminuindo o número de comediantes. Falei disso com o Ventura também, numa conversa que a gente teve no WhatsApp. Bem gente boa, sabe pra caralho. Puta que pariu. O que eu quero aprender com esses caras é loucura. Porque esses são muito melhores que eu. Puta, e aí eu sei abaixar a cabeça e falar, pô, me ensine de tudo. Então como? Como que eu fui de um roteirista confiante, como vocês podem ver, que entrega... Como que eu fui de um idiota pra isso? Método. Então, por exemplo, a minha cabeça era muito rápida. Então, quando eu escrevia, eu comia a palavra. Então você vai ler o texto e fala, cara, esse cara é idiota. O cara esqueceu palavra. Por quê? Porque a minha mão tava aqui e a minha cabeça tava ali. E aí eu tava me entendeu? Aí eu comecei a escrever o roteiro aqui, ó, no teclado. Mudou minha vida. Mas mudou assim, da água pro vinho. Uma outra dica. Essa eu conversei com o Orochinho. Dei essa dica pro Orochinho. Eu falei, Orochinho... Ele falou, pô, viado, eu tô com uma dificuldade criativa. O Orochinho é pica, também um puta roteirista, sabe muito de comédia. E ele tava falando pra mim, ele falou, porra, tô com dificuldade pra criar, tal, às vezes eu sento, dá uma preguiça. Eu falei, eu não sento. Se eu sentar, não vai sair.
Eu vou me desfocar, eu vou abrir o YouTube e quando eu vou ver eu tô no Zap. Não, eu levanto e escrevo no board. Boto uma música, desligo o monitor e escrevo no board. Vou jogando ideia, aulas e cursos. Deixa eu pensar, as malucas só se sentam melhor. Por quê? Cara, se eu fizer aquele gráfico XY, putz, isso é engraçado, deixa eu ver. E aí eu fico 40 minutos e sai o texto. Às vezes 2 horas, às vezes 20 minutos. Eu psicografo, às vezes. Mas se eu sentar e escrever, eu não vou conseguir. Imagina se antes de eu fazer tudo isso, eu falasse, não, vou pegar aqui e tomar, mano, resolvido. Tem caminho, rapaziada. Tem caminho. E se você é uma pessoa que toma Ritalin ou Venvan, saiba que tá tudo bem fracassar, mano. Mas tá assim, você tem que errar. Você tem que errar. Você só acerta errando. Então, você vê um vídeo e você fala, caralho, o Jorjão só acerta porque você não vê os outros 950 roteiros que eu fiz que ficaram uma merda. Eu falo que eu sou um roteirista bom porque eu fiz 10 mil. Então vai e erra. Eu falhei miseravelmente milhões de vezes até ter um ritual de hiperfoco. Que é esse o superpoder. Vocês queriam que eu chegasse nessa hora? É isso. Quando você junta os 6 fluxos de pensamento, é um superpoder. Ninguém te para. Eu já competi. E ninguém me parou. E também não vai parar você. Assim como não parou uma série de pessoas que dá pra ver que tem hiperfoco, que dá pra ver que tem TDAH, que dá pra ver que sofreram pra caralho e hoje conseguem manipular o cérebro neurodivergente a seu favor. Porra, eu entrei em hiperfoco de bater a minha meta, eu ganhei 1.2 milhão. Eu e minha equipe, que são muito picas, meus parceiros. 1.2 milhão de seguidores em um ano. Por quê? Porque eu achei o método acoplado ao ritual. O ritual era correr, tomar sol, me hidratar pra caralho, eu tomava muita água e ficar em jejum. A comida me deixava letárgico e complicava convergir os fluxos de pensamento. E para executar, nada sentado, nada que tirasse minha atenção de perto, tanto que hoje eu consigo manter uma linha de raciocínio exímia por 42 minutos. Porque eu tenho meu modus operandi. E você vai achar o seu também. Rouba minhas informações, faz o que eu fiz de certo, não faz o que eu fiz de errado, aprende comigo nas duas frentes, seja melhor que eu. Primeira vez que eu entrei em hiperfoco, ó. Foi graças a esse videogame aqui, ó. Tá com o Mario Sunshine aqui, Super Mario Sunshine, jogo de Mario 3D. Bom pra caralho. Se você gosta do Mario Odyssey, que joga no Switch aí, não sabe de nada. Esse aqui é quase tão bom quanto o Mario 64. Eu sou gamer pra caralho, né? Não sei se vocês sabem. E nesse jogo do Nintendo GameCube tem um jogo chamado Super Smash Bros. Melee. No caso, é uma franquia, Super Smash Bros. Você deve ter jogado no Wii, o Brawl. E assim como todo jogo da Nintendo, ele é um party game, o que quer dizer que você consegue rapidamente aprender ele a jogar, dar o controle na mão da sua tia lá em 10 minutos, tá jogando Mario Kart, tá jogando Smash Bros, tá jogando Mario Tênis, mas ao mesmo tempo o teto de profundidade competitiva do jogo é altíssimo. Essa é a graça da Nintendo. Você joga Mario Kart com a sua tia, com a sua avó e com o seu primo, você nunca jogou? É um jogo. Você joga comigo, com o Nobreza, com o Kimura e com o Errara, filhão? É outro jogo, porque nós tem 100 horas de Mario Kart cada um e o jogo permite. Não dá igual o retardado e o Nobreza, não, porque o Nobreza tem um teto maior e esse jogo permite a evolução. E se tem algum jogo que fez isso na história dos videogames é o Super Smash Bros. Melee, que tem um cenário competitivo, reflexos e dedo rápido. E eu jogava com meu primo quando eu tinha 12 anos. E eu tomava um cacete dele, Rodrigo, meu grande primo, amo ele. Vou jantar com ele amanhã para bater coisa de banco. Que é uma coisa que eu não tenho a menor vontade de fazer, mas eu já sei focar. Um pouco, pelo menos. E eu lembro que em dado momento eu tava jogando com ele, eu falei, peraí. Eu já não aguentava mais perder. Bora, vai. Escolhe o mapa. E eu calei a boca. E aí eu entrei em hiperfoco pela primeira vez. Eu percebi, foram uns 30 minutos disso que eu falei, caralho, velho, eu não tava pensando em mais nada, eu só tava pensando nisso. E como eu tenho 6 fluxos de pensamento, você perdeu. Porque eu tava pensando em tudo ao mesmo tempo, mas só em um tema. Eu tava pensando o que eu ia fazer, antevendo o que você ia fazer, imaginando 3 consequências do casual evento. E aí você começa a perceber que a maioria dos maiores comunicadores do Brasil são TDAH. Ou como é que você acha que eu entrava ao vivo na Cazé TV, meu irmão? Fala pra mim. Como é que você acha que você faz? Não é qualquer um que faz isso não, mano. Eu tive que apanhar igual
Puta que pariu. Mas aí eu ter 6 fluxos de pensamento convergindo, eu ganho vantagem. Por quê? Porque a Fernanda Gentil, na abertura da Copa, tá aqui fazendo o programa e eu tenho VT. Aqui eu tô ouvindo o diretor falando, ó, Fernanda Gentil tá falando. Você tá ouvindo, né, Jorge? Só cena. Você falar no microfone vai aparecer na transmissão. Tudo ao meu tempo. Ó, a Fernanda vai passar pra você tá ouvindo em 2 minutos. Você pega dela, apresenta o bloco e joga pra ela, tá bom? E aí meu Deus, tem o diretor aqui, tem a Fernanda Gentil aqui, tem o mexicano maluco que eu preciso assim, ensinar a fazer a frase, que eu vou ter que falar com ele. E tem o diretor em loco, o cara que tá atrás do câmera. Caralho, então eu vou... Ai, meu Deus, em 5, 4, 3, 2, 1, fala, Fernanda, tudo bem? Como é que você tá? Aqui é Crônicas de Jorge. Eu tô aqui no Complexo Chave. E vou. Você tem que estar lembrando do texto com um fluxo de pensamento. Com outro, você tem que não aparentar que você tá lembrando. Porque se você tá assim, fala, Fernanda. De terceira, você tem que lembrar a resposta que você vai dar pra réplica do cara do México. E aí eu ganho. Mas só porque eu dominei o APA do Avatar. Hip, hip. E é o que eu tô te provocando a fazer. Sem remedinho. De novo. Eu tô falando de remédios de atenção de anfetamina para jovem. Desde os anos 80, o nego dá tiro no banheiro do escritório com 50 anos, sócio, para render e trabalhar 30 horas. Tem um monte de coach que toma e eles todos vão se fuder, porque eu já fiz isso e eu parei antes de tomar no meu cu. Tem muita gente aí que toma essa porra e não precisa. Tem muita gente que toma essa porra e precisa, mas talvez não dessa porra. Talvez de um psicólogo, de um exercício físico e se hidratar. Ai, mas isso é difícil. Então toma o caminho do Bambini e aí fecha com uma coisa que é importante salientar. E vai lembrar, né? Eu não tô falando de novo, remédios de depressão. E aí toma, lógico. Siga o seu médico. Siga seu médico sempre. Mas tenha sua autoavaliação de ver, será que eu já vou direto no remédio? Será que eu não consigo brigar um pouco? Porque tinha dias em que eu tomava o Ritalin e eu não sabia quem que tava operando a máquina. Era o Vitor Jorge ou o remédio. Eu não fazia piadinha, eu não construía história, eu não trocava ideia com ninguém. Eu ficava... Cadê o exercício de álgebra 2 que eu vou fatiar ele agora? Sem graça. Matava o Haroldo. Eu quero fechar lendo uma passagem de um livro que eu tô lendo, mas antes, quero falar um negócio. 2 negócios e fechar. O seu sistema nervoso também está condicionado a coisas de rápida dopamina. Os jovens não conseguem mais ver filme hoje, de 2h30 sem tabelar com alguma coisa. Mas isso é descondicionável. É que nem o cachorro de Pavlov. O cachorro dava comida, ele espumava. Dava comida, espumava. Minto, perdão. Tocava o apito, dava comida. Tocava o apito, dava comida. Tocou o apito, não deu comida, o cachorro começou a babar. Por quê? Porque ele estava condicionado a sempre que toca o apito, ele come. Você consegue se descondicionar. Pega a criança imperativa farmando Aura 6-7 e joga no calabouço. No arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Joga lá, joga na ilha. Fica 2, 3 dias comigo em Campos de Jordão com meus brother. Sem eletrônicos. Jogando jogo de tabuleiro, correndo na grama. E volta pra ver o filme. Vai conseguir. Então tem 1 milhão de métodos. Mas o que eu posso te garantir, eu não sei nada. Tenho 27 anos, mas tem 2 coisas que eu sei. É que não existe atalho. E tudo que você fizer vai voltar para você. Você pode procurar na medicina, na biomedicina, na medicina do esporte, na psicologia, na psiquiatria, nos textos sagrados, na Torá, na Bíblia, no Alcorão, na neurociência, no Nietzsche, no Kant, no Jung, no... Vai tudo dar a mesma coisa, amigo. Olha no signo, vai tudo dar a mesma coisa, porque tudo é a mesma coisa. Não tem atalho. E tudo que você fizer vai voltar para você. Eu vou repetir. Não existe atalho. Eu queria que existisse, mas não existe. E tudo que você fizer volta para você. É igual aquele álbum dos Beatles, o último, Abbey Road, que é um que eu vou fazer o ref. Sai semana que vem. Eu gravo semana que vem. Fundo Verde aqui, abordando obras artísticas. Eu já falei, né? And in the end, the love you take is equal to the love bam, bam, you make. É isso, irmão. Não tem atalho. Não tem atalho.
Desmamar de remédio de atenção é a mesma coisa que desmamar de Tadala, que é a mesma coisa que desmamar de Red Bull. Dói. É difícil, dá frio na barriga e você vai fracassar. Persista. Usa alguma das minhas dicas. Eu sou o maior TDAH da história da humanidade. E eu tô desse lado e eu quero te puxar pra cá. Se você toma Ritalina ou Venvan, não se sinta culpado. Tenta. Se errar, continua. A uma hora você desmama, mas foca que isso não é seu status quo. Não viva assim, até porque você não vai viver muito. Eu queria agradecer muito o carinho, o engajamento, o espaço para falar. A resenha com o Jorjão está sendo uma grande surpresa para mim, um feedback que eu recebo. A campanha do Botão Vermelho, para quem não sabe, a gente está buscando aí 1,7 milhão de seguidores nesses 60 dias. Chuva de gente comentando Botão Vermelho. Muita gente me mandando, Jorge, o que é o emoji do Botão Vermelho? Eu errei, né? Eu amo quando vocês postam GIF de botão vermelho, emoji vermelho, qualquer emoji eu fico feliz, porque eu sei que são vocês. Eu vou pedir encarecidamente o like, o hype. Quero muito bater 4 mil likes nesse vídeo, porque eu quero continuar fazendo vídeos dessa forma. Talvez aumentar na semana, não precisa... Os vídeos de pauta quente, que geralmente são tema do Resenha com o Jorjão, eu vou jogar pra live. Eu quero fazer uma coisa mais pessoal aqui e talvez poder ajudar uma pessoa ou outra. Manda uma DM pra mim, eu tô à disposição no Instagram, @crônicasdejorge, eu sempre respondo todo mundo, ou tento, né, muita gente. E comenta aqui, qual que é a sua relação com remédios de atenção, disciplina, TDAH e foco. Vamos bater 3 mil likes, eu vou ficar muito feliz. E vou fechar aqui com vocês com uma passagem que me inspirou a fazer esse vídeo, porque eu fui um garoto que tive dificuldades e acabei prescrito com coisas que talvez não me ajudaram tanto quanto achavam que iam ajudar. Mas hoje eu encontrei meu caminho. E eu sou um comediante, eu tenho muito prazer no que eu faço. Fica de dica também. Talvez não seja falta de foco, talvez seja falta de prazer. Eu teria uma dificuldade muito maior do que a que eu já tenho para focar nas coisas se eu escrevesse agravo de instrumento até hoje. É aquela piada, né? Meu pai uma vez, quando eu tinha 12 anos, virou para mim, e meu pai me entende como... Ele era igual, ele é igual, ele teve TDAH, não tinha nome, né? Era vagabundo. Meu pai perdia tudo, então eu nunca fui punido por ele de uma forma errada. E um dia ele virou para mim e falou, filhão, você não consegue decorar funções orgânicas, ácido carboxílico, amida, amina, porque você considera que você não tem habilidade de armazenamento, mas você sabe o nome dos 151 pokémons. Você sabe o moveset do Scorpion no Mortal Kombat decorado. Você sabe a ordem de todos os chefões do Dark Souls 1. Então decorar você sabe. Talvez você não tenha interesse, talvez o método não esteja ajudando. Vamos pensar? Vou ler, tá? É o livro do Nassim Taleb que eu tô lendo. Tô terminando já. Antifrágil. O nome da folha, da lauda, é Crimes contra Crianças. Não apenas somos avessos a estressores e não os compreendemos, como também estamos cometendo crimes contra a vida, os seres vivos, a ciência e a sabedoria em nome da eliminação da volatilidade e da variação. Sinto raiva e frustração quando penso que 1 em cada 10 norte-americanos acima da idade do ensino médio faz uso de algum tipo de antidepressivo. Por exemplo, Prozac. De fato, hoje em dia, quando a pessoa passa por alterações de humor, tende a justificar por que não está usando alguma medicação. Pode haver bons motivos para uma pessoa se medicar em casos patológicos graves, mas meu humor, minha tristeza, meus ataques de ansiedade são uma segunda fonte de inteligência. Às vezes, até mesmo a primeira. Fico sossegado e perco energia física quando chove. Torno-me mais meditativo e tendo a escrever mais e mais lentamente, com os pingos de chuva tamborilando a janela, o que Verlaine chamou de soluços outonais. Em certos dias entro em estados melancólicos poéticos, o que os lusófonos chamavam de saudade. Em outros, sou mais agressivo, tenho mais energia e escrevo menos. Ando mais, faço outras coisas. Discuto com pesquisadores, respondo a e-mails, desenhos gráficos em quadros negros, eu sou igualzinho. Tem dia que eu não consigo e vou fazer outra coisa. Tem o lado administrativo e o de escrita, criativo. Vou repetir. Perdão, me perdi aqui porque eu quis dar meu ponto. Em outros, sou mais agressivo, tenho mais energia e escrevo menos. Ando mais, faço outras coisas, discuto com pesquisadores, respondo a e-mails, desenhos gráficos em quadros negros. Deveria eu ser transformado em um vegetal? Ou um imbecil feliz?
Se o Prozac estivesse disponível no século XIX, o spleen de Baudelaire, os estados de ânimo de Edgar Allan Poe, a poesia de Sofia Plath, os lamentos de tantos outros poetas, tudo que tivesse alma teria sido silenciado. Se as grandes empresas farmacêuticas tivessem a capacidade de eliminar as estações do ano, provavelmente fariam isso. Tudo em nome do lucro, é claro. Há outro perigo. Além de prejudicar as crianças, estamos prejudicando a sociedade e o nosso futuro. As medidas que visam reduzir a variabilidade e as oscilações da vida das crianças também estão reduzindo a variabilidade e as diferenças no âmbito da nossa dita grande sociedade culturalmente globalizada. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo engajamento, obrigado pelo espaço, obrigado pelo hype e obrigado pelos 3.000 likes. Mostra que você quer mais conteúdo assim, que eu vou fazer com muito bom grado. Amo você, estamos junto e quero muito ouvir seu relato. Me fala se te ajudou. Valeu!